está flopando porque o povo percebeu que quem usa os falsos profetas que usam a Bíblia, a igreja, para manipular as pessoas. Essas pessoas desconhecem muito a questão política e a questão religiosa que move o mundo. Se conhecessem um pouco de história, saberiam que o Dr. Billy Graham, uma das maiores autoridades eclesiásticas que o mundo conheceu, sempre foi um fator determinante na política americana. O pastor David Young Shu, que também já dorme no Senhor, foi um dos grandes homens que ajudaram a mover a Coreia do Sul logo após a Guerra Mundial e transformou a Coreia do Sul naquela potência através da sua fé e através dos seus pensamentos cristãos, porque o cristianismo vai além de uma religião, ele é uma filosofia também. O que falar aqui de João Calvino, que através da sua influência do protestantismo moveu não apenas a fé cristã, como o país inteiro onde ele habitava, que era a Suíça. Poderia aqui falar ainda de Zwinglio, que também foi seu contemporâneo, que através da fé e da política moveu o pensamento do seu país e o transformou num dos países mais prósperos e ricos de todo o planeta Terra. Que falar também de Daniel, que moveu o pensamento de Babilônia, e lá dentro de um país extremamente pagão, na Mesopotâmia Antiga, ele consegue dar norte, dar a diretriz para 3 grandes imperadores que fizeram daquela nação, no seu tempo, a mais poderosa de todas. José, no Egito, o pensamento de José no Egito fez com que todo o império da época nas mãos de Faraó pudesse não padecer de fome e sim sobreviver a um tempo de cataclismo. Olá, meus amigos, estamos aqui para o 3º episódio do podcast do Boa. E hoje nós temos uma missão muito importante de discutir, a influência da igreja na política. E hoje estou aqui com meu amigo, pastor Anderson, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no bairro de Santa Rita, meu coordenador regional de cidadania, e também com a pastora Cristina Boaventura, minha esposa, líder das mulheres em Nova Iguaçu, diretora do departamento de ensino da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Iguaçu, para que a gente possa discutir esse tema muito importante. Pastor Anderson, fala um pouquinho do senhor. Pastor Boaventura, que Deus abençoe sua vida, sua família. Eu estou aqui para contribuir naquilo que for possível e eu fico feliz em Deus por poder fazer parte desse mover. E para nós, no nosso segmento, precisamos de alguém como você, um homem de Deus, um homem digno e que nos está guiando por um caminho de bênção. Amém. Pastora Cristina Boaventura, líder das mulheres em Nova Iguaçu, diretora do departamento de ensino da nossa igreja em Nova Iguaçu também. Dá uma saudação. O que você acha desse tema hoje? A paz, Deus abençoe a todos. Eu estou feliz porque hoje a gente consegue trazer um tema que é um paradigma para muitas pessoas. Porque um dia foi para mim. Sou pastora, pastorei a igreja como pastora titular, pastora auxiliar, e sempre foi um paradigma para mim falar sobre política, com os irmãos, me posicionar, na parte política de cidadania da igreja. Hoje eu, através de leitura, minha mente ela teve assim, eu quebrei esse paradigma. Então hoje eu consigo falar. Hoje a tua mente então está muito mais aberta para falar de política e igreja. Hoje eu vejo a necessidade, eu vi como uma necessidade. Então o tema hoje vai ser muito bom, porque estamos com 2 pessoas aqui, uma o pastor Anderson, que é o nosso coordenador de cidadania, e hoje nós temos um papel de dar nossa opinião. A igreja, ela está inserida o tempo todo na política. Porque tudo que nós vamos fazer hoje também está inserido na política. Sim. Tudo se move através da política. Sim. O que você me diz? Qual é a sua opinião disso? Porque tudo que a gente faz hoje, nós precisamos de algo da política. Sim. E por que a igreja e a política têm que caminhar junto? O que o senhor acha? Eu penso, meu pastor, que tem a ver com mentalidade. Como bem disse a pastora Cristina, o que nós aprendemos, o que nos foi ensinado,
é que uma coisa não caminha ao lado da outra. E não é verdade. Hoje nós entendemos que não. Porque quando a Bíblia ensina que quando o justo governa, há alegria no meio do povo. O povo se alegra. E isso é para nós uma direção muito importante. Eu li uma frase essa semana num painel onde diz que os bons que não se envolvem na política, que não fazem a política, eles serão governados pelos maus que a fazem de maneira negativa. Não. Então não dá para dissociar o nosso segmento da política, porque nós precisamos de uma boa política consciente para que nós possamos avançar juntamente com a nação. Não há como separar uma coisa de outra. Verdade. O que você acha, pastora Cristina, em cima disso que o pastor Anderson falou? Qual é a sua opinião, né, de a igreja também estar inserida na política? Sim, porque todas as decisões, né, leis, emendas, tudo que for decidido, tanto no âmbito municipal, estadual ou federal, vai refletir na nossa vida. Sim. Na vida dos nossos filhos. Vai refletir no bairro onde eu moro, né? Vai refletir na minha vida financeira, porque nós vivemos de acordo com as leis. E ninguém quer ser marginalizado. Nenhum cidadão ele quer viver à margem da lei ou quer que o seu filho viva à margem da lei. Sim. Né? Porque se nós temos a obrigação como cidadãos de conhecer a nossa Constituição. Exato. Né? Eu não posso errar por dizer que eu não sabia que era errado. Não, nós temos a obrigação de conhecer a Constituição brasileira. E quem faz a Constituição? As emendas, as leis, tanto municipal, são os municipais, estaduais ou federais, são os políticos. Então, se a minha vida, né, ela tem que estar pautada na Constituição brasileira, eu tenho o direito e o dever de opinar, de escolher e também de esclarecer as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas. Eu conversei com uma jovem de 18 anos e ela não sabia que ela podia votar, pastor. Que tinha esse direito, né? Que ela tinha o direito ao voto. Eu posso votar? Eu falei, minha filha, claro. Se a gente for para a palavra de Deus, desde o início, do começo de tudo da Bíblia, no livro de Gênesis, a gente vê o tempo todo, né, que Deus fala de governo. E quando a gente fala de governo, a gente está falando de política. Porque existem vários tipos de governo. O governo dentro da minha casa, o governo dentro da igreja, o governo dentro do município, o governo dentro do estado, o governo dentro de uma nação. E nós vemos o tempo todo que Deus levantava alguns nomes para cuidar na parte de governo dentro de uma cidade, né? A cidade santa, Israel, passou vários reis. Então a gente vê o tempo todo que Deus, né, sempre falou de governo, não é isso, pastor? Sim, sim. A todo tempo. E colocou sempre pessoas chaves para governar segundo a vontade dele. Sim. Porque através do governo de sabedoria, o governo direcionado, o povo realmente é beneficiado. Eu lembro e penso que quando Deus escolhe a José para ser governador no Egito, não foi para cuidar do povo de Deus, foi para cuidar da nação que estava carente, que ia passar por um problema muito, mas muito grande, e Deus coloca José para cuidar da vida de outras pessoas. Interessante, eu já tinha anotado essa pergunta para fazer mais para frente, mas já que você falou de José, né, você falou que Deus colocou José para governar o Egito, e José não governou para o povo de Deus. Não. José, quando governou, ele governou para o povo, para o mundo, porque foi gente de tudo quanto é lugar para o Egito, através do governo de José. Sim. E muitas pessoas às vezes acham, pastora Cristina, que um pastor ou um evangélico, ele vai governar só para o povo de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? José, ele governou para todos. É isso aí. Todos os povos foram beneficiados, né, com o bom governo que José fez, porque teve fome, todos estavam passando necessidade, e o único lugar que tinha alimento foi o Egito. E todos foram até o Egito. Todos foram até o Egito. José, ele beneficiou todos os povos. É uma palavra esclarecedora, porque
como eu falei, às vezes o povo, né, que não é evangélico, acha que um pastor ele vai governar só para o povo dele. Não. Nós vamos governar para todo mundo. Sim. Nós vamos sem governar acepção de pessoas. sem acepção de pessoas, independente da sua religião, da sua crença. Sim. O vereador, o deputado, o governador, ele está ali para governar para o povo. E se a gente for à Bíblia, a gente vê Deus mostrando isso o tempo todo. Sim. Que eles governavam, sim, mas governavam para o povo. Como você vê hoje a importância da bancada evangélica dentro do nosso país, em todos os âmbitos, tanto municipal, estadual quanto federal? Nós vemos a nossa bancada federal lá em Brasília, que hoje tem crescido, graças a Deus. E o que vocês acham dessa influência, né, da gente ter cada vez mais, né, a consciência que nós precisamos aumentar essa bancada evangélica em diversas esferas? Bom, eu vejo como o fiel da balança em vários aspectos, porque nós vamos usar o contrassenso para elucidar as pessoas acerca do que está sendo dito e votado. Propostas absurdas que são colocadas, são votadas e algumas aprovadas, e o fiel da balança, que é a bancada evangélica, consegue contrabalancear isso e trazer uma lucidez. Até, pastor, porque eu como pastor, eu tenho um lado. Eu tenho uma definição daquilo que eu penso. Eu preservo muito o princípio da família. E eu não abro mão disso. Eu não negocio essas coisas. O princípio da família eu não abro mão, não negocio. Até porque eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus. Sim. E nós sabemos que por várias vezes estão tentando aprovar algumas leis que vão contra os princípios da família. E, na minha opinião, a bancada evangélica lá dentro é tão importante que cada segmento tem seus representantes. Sim. E nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Sim. Por isso que um dia eu fazendo parte dessa bancada evangélica, eu não posso votar a favor de um projeto que vai denigrir a imagem da família. Claro. Vai destruir a família. Então eu acho que a bancada evangélica ela tem uma importância muito grande para nós. Como cada um tem o seu segmento, tem lá suas bancadas, e para nós eu acho que essa é uma importância muito grande. Vocês concordam? Claro que sim, pastor, por conta dos princípios, né, que não são negociáveis. Sim. Os princípios que nós cremos não são negociáveis e nós vamos defendê-los. E para defendê-los, nós precisamos de pessoas sábias no lugar certo. Assim como, logicamente, nós vamos pensar em José de Arimateia, ao fazer um pedido ao Senado romano, ele usa a influência, uma pessoa especial, em um lugar importante. Acredito que não temos mais tempo de pensar, nós não podemos nos envolver com a política. A política faz parte da vida da igreja. Sim. A igreja está inserida na sociedade, tem direitos e deveres. E por termos direitos e deveres, nós precisamos ter pessoas que saibam e possam cumpri-los com maestria. Essa é a necessidade da igreja ter representantes legítimos em lugares especiais. Até porque, eu já falei, vou falar de novo, todos os segmentos hoje têm lançado seus representantes. Vamos lá, os católicos, eles lançam seus candidatos. Sim. Os de outras religiões também lançam os seus candidatos. Por que não os evangélicos? Muitas das vezes a gente ouve muito isso e eu deparo isso todos os dias quase. Pastora Cristina, minha esposa, estava fazendo a unha outro dia e lá no salão uma pessoa falou que ela não concordava de um pastor ser um pré-candidato a vereador ou se tornar um vereador. E a gente ouve isso bastante, que as pessoas falam que o pastor, a igreja não deve se envolver com a política. Mas todos os outros segmentos, outras religiões, podem se envolver. Por que nós somos tão criticados? Fala um pouco disso aí, meu pastor. Acredito eu que por medo de alguns e falta de conhecimento de muitos.
Algumas pessoas imaginam que ao entrar no cenário político, o pastor vai se corromper, ele vai ser seduzido pelo poder e vai esquecer o chamado dele. Eu penso que isso tem a ver com caráter. Sim. Uma vez forjado um caráter cristão, esse caráter não é perdido, independente do cenário onde a pessoa esteja inserida. Sim. Até porque nós somos luz desse mundo e sal dessa terra. E como luz do mundo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Né? Não quer dizer que lá dentro do Congresso eu vou ter que me corromper se eu sou luz do mundo e sal dessa terra. E a lembrança que me vem à memória, o José, lembrando dele, ele consegue se manter crente na cadeia. Sim. O cenário não mudou o caráter dele, muito pelo contrário. Ele foi fiel a Potifar quando ele resiste à mulher de Potifar. Sim. Ele mostra ali que naquele momento estava só ele e a mulher de Potifar, não tinha ninguém olhando. Exato. Ele poderia se corromper, né, ter um relacionamento com aquela mulher, mas ele preferiu se separar. Então eu acredito que tem homens e mulheres de Deus, sim, como tem católicos, como tem de várias outras religiões, pessoas boas, pessoas que têm caráter, pessoas que em determinado lugar eles não deixam se corromper. E que não negociam, né, meu pastor, a sua fé, o seu posicionamento. A questão do medo da massa em um líder pastor entrar para a política é que ele se perca. Mas aquele que é de Deus, eu creio, e a Bíblia me afirma isso, que o maligno não toca. Então, independente do lugar onde eu estiver, eu vou continuar crendo e a diferença vai ser feita ali. Precisamos da política. Vamos para o segundo bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos com o podcast do Boa. Viva Nova Iguaçu! Fica aqui o convite para a segunda edição da marcha Aviva para Jesus, dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, no pátio da Prefeitura de Nova Iguaçu. Vem com a gente! Olá, voltamos aqui para o podcast do Boa, no segundo bloco. Voltando aqui o nosso bate-papo, pastor Anderson, pastora Cristina Boaventura. A gente estava falando um pouquinho no primeiro bloco de caráter. Isso eu vim pensando aqui, eu acho muito importante a gente esclarecer para o nosso público que está nos ouvindo, até porque eu falei sobre quando Deus governava, ele colocava alguns reis, né, para estar governando a cidade de Israel. E se a gente for para a história de Israel, nós vemos em alguns momentos, alguns reis que foram levantados, que fizeram tudo errado. Sim. Que não fizeram a vontade de Deus. E no momento certo, Deus foi lá e substituiu. Eu tenho, por exemplo, um irmão meu que é policial. E a gente conversa muito que em todos os segmentos tem o policial bom, que tem o policial, às vezes, que desonesto. Como também na nossa função de pastor, tem os pastores bons e tem os pastores que deixam a desejar, que tem o desvio de caráter, assim como o médico, como engenheiro em todos os segmentos. Também como políticos. Né? Nós já tivemos vários políticos que são homens de Deus que fizeram a diferença no Congresso Nacional, dentro das bancadas estadual e nas bancadas municipais. Como também já tiveram alguns que envergonharam o nosso nome. Né? E assim todos os segmentos que a gente vai falar, a gente tem o bom e tem o ruim. O que o senhor me diz? Qual é a sua opinião sobre isso? Tocar na tecla da forja, né? O caráter daquela pessoa. Qual é o propósito que ela tem em entrar no meio político? Independente de ser ela pastor evangélico ou de qualquer outro segmento, o que ela pensa ao entrar? Qual é o propósito dela? Benefícios próprios? Abençoar pessoas? Mudar realidades? Então isso tem muito a ver, meu pastor, com o caráter, o que está forjado nessa pessoa. E acredito que a forja do caráter ela não acontece pelo desejo de entrar na política. Ela já vem sendo construída ao longo do tempo
porque Deus escolhe pessoas certas para lugares específicos. Então esse é o meu pensamento. Eu até quero falar aqui, eu decidi a ser político, sou pré-candidato a vereador hoje por Nova Iguaçu. As pessoas às vezes podem ter vários pensamentos sobre um político, sobre um pastor, mas hoje eu sou um pastor bem sucedido. Hoje eu sou superintendente dentro de Nova Iguaçu, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou coordenador estadual do Grupo Missionário de Homens no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu sou diretor de patrimônio da igreja em todo o estado. E uma conversa que eu sempre tenho com o meu presidente, e ele sempre, a gente conversa, eu e ele, a gente tem uma amizade muito boa, e ele falou uma vez para mim, eu guardei essa frase e eu tomei isso para minha vida, porque ele falou assim: Boaventura, nós dois temos mais ou menos a mesma idade, eu sou 1 ano mais velho do que ele, e ele falou assim, eu não tenho mais tempo para recomeçar tudo de novo, então por isso eu não posso errar. E eu falo para vocês que estão me ouvindo, tudo que eu consegui, tudo que eu construí com muito trabalho durante esse tempo do meu ministério, pastor titular, superintendente, coordenador estadual, diretor de patrimônio, hoje eu consegui tudo isso, através de muito trabalho, de muita dedicação. Então jamais eu iria desviar o meu caráter, pastor Anderson. Por quê? Primeiro, que eu carrego um nome muito forte na minha vida, que é o nome de Deus. E jamais eu queria envergonhar esse nome. Segundo, eu represento uma denominação, um povo, uma família, que é a família Quadrangular Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Eu represento essa família. Sim. Então jamais eu queria manchar o nome dessa família. E outra, que eu sou pai. Eu tenho filhos e eu tenho meu filho que largou uma carreira de futebol e disse: pai, eu quero ser igual ao senhor, pastor. E eu fico olhando para ele, conversando com ele, eu vejo o brilho nos olhos dele, quando ele fala de mim. Sim. Então jamais, uma das pessoas que eu jamais queria decepcionar também seria o meu filho, a minha família, porque eu quero deixar um legado, eu quero deixar um exemplo para os meus netos. Então assim, eu tenho muita coisa a perder para errar. Sim. Então eu acho que quando a gente para analisar, ou quando é um aventureiro que não tem nada a perder, eles entram lá e fazem o que querem. Mas eu não sou um aventureiro. Eu tenho muito a perder, porque se eu fizer alguma coisa errada dentro da política, vai manchar o meu ministério. Quantas pessoas que me seguem, quantas pessoas que me acompanham hoje, quantas famílias eu represento, que sentam no meu gabinete, que eu aconselho, que a gente conversa, que a gente dá orientações. Imagina essas pessoas vendo na televisão, na rádio, pastor Boaventura errou. Eu acho que eles ficariam decepcionados. E aquele que está lá em cima, que nos vê o tempo todo? Porque ele diz que ele confia em nós. Verdade. Quando ele me chamou para o ministério, porque todos nós pastores, é um chamado. Você concorda comigo? Sim, sim. É um chamado, Deus nos chama. Chamado árduo demais. É um chamado árduo. Mas é árduo e prazeroso. Muito. Eu acho, sempre falei, Verdade. se eu tivesse que escolher tudo de novo, eu escolheria ser pastor. E você é testemunha disso, que eu falo nas nossas reuniões. Entre ser pastor e ser vereador, primeiro eu sou pastor. Então eu tenho um nome a zelar. Então você falou muito bem, caráter. Um caráter forjado com a mente de Cristo. Somos seres humanos, podemos falhar sim, podemos errar, porque somos seres humanos, quem é que não erra, não falha? Mas nós devemos procurar acertar cada vez mais. Sim. Não é isso, pastora Cristina? Sim. Pastora Cristina, minha esposa, a gente conversa muito, falamos muito pro nosso filho, dando conselhos,
né? E a gente tem um relacionamento hoje, 24 anos casados, né? Ela pode falar um pouco de mim, um pouco do meu ministério, com propriedade, como pai, como marido, né? Fala um pouquinho, pastora Cristina. Quando você estava falando, passou um filme na minha cabeça, né? Como eu sou grata à igreja, e a igreja quadrangular que abriu as portas para a nossa família e cuidou de nós através dos nossos pastores, e é a igreja que nos dá essa oportunidade de reescrever a nossa história. Sim. Né? A igreja, ela molda assim o nosso caráter, a igreja, ela nos dá uma direção como família, né? Pro pai, pra mãe, pro adolescente, pro jovem, tudo voltado, pautado na Bíblia Sagrada. A igreja, ela tem esse poder de nos dar uma nova identidade. E desde quando a gente se converteu, a gente tem uma vida dedicada a outras vidas, a outras pessoas. Porque como Deus fez nas nossas vidas, a oportunidade que o Senhor nos deu de reescrever a nossa história, de mudar a nossa história, de criar o nosso filho nos caminhos do Senhor, nós somos gratos a Deus por isso. E como o Senhor fez nas nossas vidas, a gente acredita que o Senhor pode fazer também em outras vidas. Então, por isso essa vida dedicada ao próximo. Se um pastor, ele já faz muita coisa, né? Ajuda a população em geral, porque aquele que bate na porta da igreja, seja ele crente ou não, sim, o pastor está sempre pronto para ajudar. Nós chegamos onde o poder público não chega. Porque a igreja chega onde o poder público não chega. Nós temos experiência aí nesses 15 anos servindo ao próximo. Quantos casos chegou pra gente de família, né, com filhos viciados em drogas, a igreja acolhe, a igreja orienta, pessoas sem documentação, pessoas que não conhecem os seus direitos, e a gente, nós como pastores, né, nós orientamos, nós auxiliamos. Fizemos um trabalho social agora em Miguel Couto, e o coração ficou apertadíssimo. Sim. De ver, né, pastor? Sim, sim. De ver, assim, a forma precária que aquela população ali vive. A responsabilidade ali era do governo, mas a igreja... A gente chegou ali, a gente vê, assim, várias áreas da necessidade deles, o coração aperta, e o que está ao nosso alcance a gente faz. Como pastores, nós temos líderes de excelência, homens e mulheres que estão ali, que abrem mão do seu tempo, né, com a sua vida, com a sua família, estão ali em prol do próximo, sem interesse nenhum. Só que a gente consegue fazer até certo ponto. E nós entendemos e aceitamos esse desafio porque a gente entende que se nós estivermos no âmbito da política, nós conseguimos ir mais além com essas pessoas. Nós conseguimos ajudar mais dentro da necessidade delas. Então, a igreja, ela exerce um papel dentro da política que teria que ser, né, do governo, não é isso, pastor? A igreja já é um agente transformador, ponto. Nós já fazemos isso com muita maestria, com muita excelência. Você falou uma coisa que eu quero dizer para você que está me ouvindo. Eu não quero ser político. Eu quero ser um agente transformador social, sabia? Porque eu, como um agente transformador social, eu vou poder mudar a vida de muitas pessoas. Sim, e eu penso, pastor, que a política possibilita a ampliação desse projeto. Você já é um agente transformador, como igreja, sendo vereador com a possibilidade de ampliar, de levar recursos, de levar provisões com maior facilidade a pessoas, usando o poder público, que é a atribuição do vereador, e isso vai transformar a realidade de muitas pessoas. O pouco que nós fazemos já se transforma muito. Haja visto que nós vimos na última sexta-feira pessoas carentes, necessitadas e que se alegraram em algumas horas em que nós estávamos ali com um recurso pessoal próprio. E se nós conseguirmos ampliar isso através do poder público legal, legítimo, através de um mandato, nós vamos alcançar muito mais pessoas, e esse trabalho cristão, social, vai ser muito bem-vindo a muitas outras pessoas. É verdade. Bem falado esse aí, porque eu lembro de alguns testemunhos, de alguns casos que já passaram pela nossa vida,
Vou dar um exemplo. Nós pastoreávamos uma época lá em Marechal Hermes, muitos anos atrás, e num culto, numa praça, como é que se fala? Um morador de rua aceitou Jesus e eu levei ele para almoçar comigo na igreja. Lá cortei o cabelo dele, dei roupas para ele vestir e ele não tinha documentos, até para poder arrumar um emprego, trabalho. A gente estava querendo arrumar um trabalho para ele. E aí no outro dia eu tive que providenciar, levar ele para tirar a identidade, tirar a CPF. E eu falo assim, era um trabalho que a igreja fez, mas era para ser do governo. Era para ser um trabalho do governo, pegar essas pessoas que estão no meio da rua, né? Como nós temos muitos departamentos para acolher dependentes químicos, né? Nós temos alguns trabalhos sociais que a gente acolhe essas pessoas, cuida deles e depois devolve eles para a sociedade. Esse era um trabalho que era para ser do governo, sim. Né? E a igreja, ela chega, como a pastora falou, em lugares que o governo não chega, porque cuidar dessas pessoas, pegar essas pessoas nas ruas, né, que estão sem casa, sem moradia, dependente químico, levar eles para algum lugar, cuidar deles, dar alimento para eles, preparar eles para voltar de novo à sociedade. Inseri-los na sociedade. Inseri-los, a palavra inserir eles na sociedade. Seria um papel do governo. E a igreja faz isso hoje muito bem. Sim. Então, por isso, a igreja e a política sempre andou junto. Sempre caminhou junto. Vamos parar aqui e daqui a pouquinho nós voltamos para o terceiro bloco do podcast do Boa. Olá, querido, Pai seja contigo. Passando aqui para te convidar para a nossa segunda edição da Marcha Aviva para Jesus, que vai acontecer no próximo dia 1º de maio, em frente à Prefeitura de Nova Iguaçu. Sairemos dali para uma marcha para aquele que é digno de toda a honra e de todo louvor. E você e sua família são nossos convidados. Venha conosco celebrar ao Rei da Glória. Deus te abençoe. Estamos de volta aqui no terceiro bloco do podcast do Boa. E nós estávamos falando, pastor Anderson, de onde muitas das vezes a igreja chega que o governo não tem chegado. E nós temos alguns projetos sociais que nós fazemos, não é isso? Exatamente. E esses projetos visam beneficiar, trazer recursos, conhecimentos a pessoas que antes não tinham acesso com tanta facilidade. O projeto Aviva Nova Iguaçu hoje, só em 2023 nós atendemos dentro do município de Nova Iguaçu 3.753 pessoas. E até agora, nós fizemos o último agora passado, ali na Casimiro Pinto Gama, 48, na primeira igreja. E fizemos também ali na Beira-Linha, né, em Miguel Couto. E já chegamos a mais ou menos a quase 3.000 pessoas atendidas nesses primeiros 4 meses. E esse trabalho, olha, é muito gratificante. Eu vou falar algumas coisas que nós fazemos dentro desse projeto, que um deles mexe muito comigo. É sobre os casais que vivem, né, de uma maneira juntos, mas tem o sonho de se casar. Né? A mulher, por exemplo, eu ouvi isso de uma mulher, ela gostaria tanto de casar. Eu falei, mas por quê? Ela, porque eu queria levar o sobrenome do meu marido, que naturalmente é o sobrenome do meu filho. E hoje, muitos têm direitos à isenção para o casamento, porque tem um teto salarial que dá direito por lei para essas pessoas terem isenção. Só que eles não têm conhecimento, pastores. E o projeto Aviva Nova Iguaçu, além de instruir o que eles têm direito, fornece essas, né, isenções através de parceria com o Estado, para que eles possam ter suas vidas regularizadas, casados.
Uma outra coisa que também me chama muita atenção é alguns lugares que nós vamos e a gente vê tantas crianças que precisam, né, de um tratamento odontológico, tratamentos básicos, porque o nosso ônibus, nós temos um ônibus que é o ônibus do Projeto Lucas, onde nós temos um consultório dentário montado de última geração. Temos um outro consultório que pode ser usado para clínica geral, para departamentos de vários tipos, mas o nosso consultório odontológico, a gente tem preparado muitas crianças, né, feito tratamentos, né, de limpeza de dente, né, pequenos reparos, né, pastora Cristina, você tem acompanhado também junto comigo. O que nós temos feito bastante no Projeto Lucas, na parte de odontológico? Nós temos a dentista voluntária, a doutora Jéssica, né, uma fila, são muitas crianças que são atendidas, limpeza, né, obturação, pequenas obturações, a doutora Jéssica, ela atende lá as crianças. Uma outra coisa, pastor, sabe que eu vejo muito, a gente tem corte de cabelo, né, a gente tem manicure nos projetos sociais. E às vezes eu fico olhando, um corte de cabelo hoje era o quê? R$25? 20, 25. 20, 25. Você sabe que tem pessoas que às vezes no mês não tem R$25 para cortar o cabelo? Acredito. E eu vejo a fila de pessoas para cortar cabelo no projeto social Aviva Nova Iguaçu. E eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente participa da vida das pessoas, ajudando, realizando o sonho. Como a gente tem também o trabalho, né, a parte de advocacia. A parte da advocacia, só a parte da estética. Como as mulheres saem de lá com a autoestima lá em cima. Elas saem felizes. Que é caro, né? Cuidar da sua beleza. Elas fazem a massagem, né? Tem as massagistas, elas fazem a massagem, faz a unha, faz a sobrancelha, limpeza de pele, faz o cabelo. Saem transformadas, né? As voluntárias lá, e é algo assim de Deus, porque tanto quem presta o serviço voluntário ali fica satisfeito por fazer parte. Sim. E a irmã, a pessoa que foi atendida, ela sai de lá com a autoestima, né, pastor? Sim. E levar essa alegria para as pessoas, isso é muito bom, né? É verdade. Eu, como pré-candidato a vereador dentro de Nova Iguaçu, eu pretendo criar alguns projetos, né, que possa expandir isso nos 4 cantos de Nova Iguaçu. Ampliar os atendimentos, né? Ampliar. Temos várias equipes trabalhando em vários lugares. Pedir ao nosso executivo que crie, né, criar alguns projetos de leis que possa ampliar isso dentro do nosso município, para que a gente possa ter lugares, né, que hoje a igreja ela supre uma pequena parte dessa necessidade, mas o poder público, ele pode ampliar isso. Muito. Sim. Ele pode ampliar com os trabalhos sociais. Apesar de nós termos uma Secretaria de Ação Social dentro do governo, né, do município, mas eu acho que essa Secretaria de Ação Social ela poderia trabalhar muito mais, pastor. Eu vejo poucos trabalhos, né, tanto do Estado quanto do município, e como pré-candidato, eu vou cobrar isso muito, né? Sendo eleito, eu vou cobrar isso muito das Secretarias de Ação Social, porque a minha função é fiscalizar. E eu vou fiscalizar muito a Secretaria de Ação Social para que ela possa fazer parceria com outras instituições, com igreja. Tem hoje, mas eu acho muito pouco. Eu acho que a gente pode fiscalizar mais, eu acho que a gente pode cobrar mais, porque eu vejo a necessidade do povo hoje. É um dever do governo, é um dever, né, dos governantes oferecer isso para o povo. Por isso que, como pré-candidato e sendo eleito, vou fiscalizar muito isso, principalmente a área da saúde. A gente vê hoje a fila do CISREG, como as pessoas estão morrendo e não conseguem sair da fila do CISREG. Será que nós não podemos cobrar ao secretário de saúde, né, ao executivo, que crie projetos, que crie modalidades que possa agilizar essa fila do CISREG e andar mais rápido? Nós vemos hoje
né, dentro da educação, né, faltando muitas das vezes professores em escolas, e a minha opinião é que falta alguém que fiscalize isso, alguém que cobre isso, alguém que possa estar se empenhando, né, em ajudar a população, né, melhor. Não é isso, pastor, que você acha? É alguém que tenha um olhar atento às necessidades do próximo. Sim. Um olhar bem direcionado a isso. Coisa que poucos prestam atenção. Sabe? Esse olhar amoroso, carinhoso, atento e disposto a pagar o preço para mudar isso. Porque estar envolvido, inserido no cenário político é pagar um preço quando se há um compromisso com a sociedade. Os vereadores são remunerados. E por ser remunerado, eu acho que ele tem que exercer, né, a sua carga horária, trabalhar, cobrar isso, fiscalizar. Ele tem que fazer isso aí com excelência. Sim. Né, como ele recebe um salário para isso. Então a gente tem que fazer isso com excelência, não é isso? O mínimo possível. Se fizermos o mínimo para pessoas que necessitam do máximo, nós já estaremos contribuindo demais e de uma maneira muito positiva com a transformação dessas vidas. E eu acredito, pastor Boaventura, que o seu olhar atento e a sua predisposição em proporcionar essa transformação na vida das pessoas, na sociedade iguaçuana em especial, é que vai trazer para nós essa esperança. Eu penso hoje que há uma cobrança, pastores, muito grande sobre os candidatos evangélicos. E principalmente quando chega essa época, né, da pré-campanha, daqui a pouco vem a campanha, e muitos pastores, membros, eles são assediados muitas das vezes pelos aqueles candidatos que estão no poder, que tem a máquina, às vezes oferecendo emprego, às vezes até oferece um caminhão de tijolo, um caminhão de pedra. E assim, que me deixa um pouco muito triste, porque muitos às vezes se vendem, se trocam por causa de uma reforma, um caminhão. E eu digo que a vida, ela é de escolha. O senhor falou que no início do podcast, uma frase, me traz à memória essa frase que você falou, que os maus, você falou sobre os maus estão governando e depois, qual foi a frase? É porque a frase é a pessoa boa que escolhe mal, que não se envolve na política, é governada pelos maus políticos. Dentro dessa frase que você falou, essas pessoas que se vendem, que trocam o seu voto, às vezes por uma ajuda, até por um emprego, e depois que os candidatos ganham, eles mandam embora, some, desaparece. Sim. E só voltam daqui a 4 anos de novo. E essas pessoas, elas vão ser governadas pelos maus. E depois elas não vão poder reclamar. Não podem. Porque se a vida é de escolha, se eu escolhi aquela pessoa para me representar, tudo que ela fizer foi através da minha escolha. Sim. É interessante que eu vi esses dias ali no bairro do Centro, um amigo me contou que tinha um vereador que estava dizendo que trocou as lentes, as lâmpadas de LED todinha ali do bairro. E assim, ele não tem poder nenhum para trocar lâmpada, porque quem troca as lâmpadas é o executivo, nós, né, fiscalizamos. E ele estava dizendo para o povo que ele trocou as lâmpadas. Eu falei assim, é enganar o povo. É enganar o povo e o povo aceitar esse engano. Por falta de conhecimento, exatamente. Por falta de conhecimento. E a Bíblia diz assim, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Mas ainda bem que hoje tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, que nós podemos esclarecer isso para a população. Né? A população hoje, ela recebe uma notícia em tempo real. Hoje a gente não pode esconder que a transparência, a verdade, né, através das redes sociais, as pessoas descobrem logo. Sim. Então, assim, fica a minha dica para você que, né, nessa pré-campanha, né, daqui a pouco vem a campanha, não negocie nada da sua vida. Não negocie com ninguém. Sabe por quê? A vida é de escolha.
e a sua escolha vai determinar quem vai governar você. A pastora Cristina tem várias experiências dentro do meu ministério com ela, nós somos casados. Cita alguns desses aí, para trazer até a minha memória. É uma criança, né? Com 7 anos de idade, sem documento. A mãe não tinha nem aquela guia branca que veio do hospital. Ah, lembro. Eu fui no hospital para pegar a segunda via da guia para registrar ele, porque ele ficava assim na igreja: pastora, tu vai me botar na escola? Todo culto ele vinha: pastora, tu vai me botar na escola? Eu falava: ai meu Deus. E não podia fazer a matrícula dele na escola. Aquilo doía o nosso coração. Porque ele não tinha documento. Eu poderia chamar o conselho tutelar, mas se o conselho tutelar fosse até aquela mãe, ia pegar todos os filhos, porque eram 5 filhos. Né? E a igreja que dava o suporte, cesta básica, o alimento, era a igreja que estava dando o suporte. E eu fui até o hospital com a mãe, pegamos aquela guia amarela, fui pro cartório para registrar a criança. Nós tivemos que dar entrada num processo, porque já tinha passado muito tempo, demos entrada num processo para a criança ser registrada. Eu não sou advogada, eu não sou assistente social, não sou advogada, sou assistente social, eu não sou juíza, eu não sou delegada, porque eles acham muitas vezes que o pastor vai decidir, que o pastor é o juiz, que o pastor é o delegado. Não, eu falo, não sou nada disso, mas eu sei, eu te levo a todos eles. Sim. Né? Nós temos um esclarecimento que nós levamos a pessoa, a todos eles, para o problema dela ser solucionado. Para o problema ser solucionado. Teve uma senhora que ela me ganhou para Jesus, pastor. Eu ia falar sobre isso. Ela não sabia ler nem escrever. E ela entrou na nossa casa, trabalhava na nossa casa com a gente, uma pessoa, né, virou da família. E ela ganhou a gente para Jesus. Ela foi cometida de uma doença. O marido faleceu de AIDS, de HIV, e ela contraiu o vírus. E ela foi procurar a gente. Nós colocamos ela para dentro de casa, porque os filhos, pensando que ela já ia, né, morrer, tiraram tudo de dentro da casa dela, limparam a casa toda, tiraram tudo de dentro da casa. Ela ficou sem um cano de água, sem nada dentro de casa. E a gente colocou ela para morar. Ficou morando com a gente 1 ano. E nós fomos tirar documento sem identidade. Segunda via de certidão de nascimento. Identidade. CPF, todos os documentos. Nós fomos tirar todos para ir para o INSS. Que ela tinha direito para o INSS, para dar entrada. Fui levar para o infectologista, porque precisava de um laudo do infectologista. Resumindo, 1 ano, pastor. Isso foi 1 ano andando com ela para tirar os documentos, levar no infectologista, ter um laudo. Deu uma entrada no INSS, o INSS mandou um assistente social na casa dela para fazer o local, para ver o local, a perícia do local. E ela conseguiu. E foi assim tão gratificante, porque quando ela conseguiu o benefício, aí veio alguns meses atrasado e eu fui junto com ela, porque ela era analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, e tinha muitas pessoas que se aproveitavam disso dela. Aí nós chamamos mais algumas pessoas da igreja, aí compramos uma bomba d'água para puxar água do poço para a caixa d'água. Aí fizemos algumas reformas com o dinheiro dela e podemos devolver o lar. Dignidade. Pra ela. A dignidade daquela mulher. Foi. Depois de 1 ano que ela ficou conosco, nós reabrimos a casa dela, mobiliamos a casa dela e olha, isso é tão gratificante. E a vida dela seguiu. E até hoje ela agradece. Esse aqui é seu cartão, essa daqui é a sua senha, você recebe nesse lugar, e a vida dela seguiu. E que bom que nesse caso aí conseguiu dar um destino positivo a ela. Sim. Mas nós também vivemos a impotência que o cidadão comum, que somos nós, nesse momento, temos em fazer algo por alguém. Olha, e por pastor, isso precisamos do representante legal, do legislador a nosso favor. Essa sessão de impotência, olha, às vezes dói. Muito. Sabe? Porque a gente vê pessoas assim, que do nosso convívio, pessoas que precisam de coisas que são do governo
e se esbarra com as burocracias, as dificuldades. Eu acabei de falar de um problema, má vontade. Um problema sério agora, o CISREG. Né? As pessoas precisam de fazer cirurgias, elas precisam de fazer exames e ficam aguardando, né, a fila do CISREG. E a gente não tem poder para fazer nada, porque como é que a gente vai cobrar, né, do governo, da prefeitura? A gente não tem voz. Por mais que às vezes a gente vá, que a gente fale, mas a gente não tem voz, porque esse é um papel do vereador. Sim. Ele cobrar isso, né, ele fiscalizar isso do deputado estadual, né, do deputado federal. E muitos deles às vezes estão preocupados com tantas outras coisas e essas que esquecem. Essas pessoas que ele falou, né, às vezes a gente debate com a má vontade do funcionário. E as pessoas, por não conhecer seu direito, ali elas são mal atendidas e elas levam um não, elas vão para casa. Sim. Essa moça que eu ajudei, se ela fosse sozinha em todos os lugares que nós fomos, não conseguiria. Ela não ia resolver nada. Vamos terminar agora o terceiro bloco do podcast do Boa. E daqui a pouquinho a gente volta para as considerações finais. Aviva Nova Iguaçu! Fica aqui o convite para a segunda edição da marcha Aviva para Jesus, dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, no pátio da Prefeitura de Nova Iguaçu. Vem com a gente! Estamos de volta no quarto bloco do podcast do Boa. E agora vamos dar as considerações finais. Estamos chegando ao fim do podcast. Pastor Anderson, quero te agradecer pela sua presença. Você possa encerrar aí a sua fala, dando as considerações suas finais. Eu quero aqui agradecer a participação especial que nós tivemos aqui e dizer a você, querido, que o castigo das pessoas que não se posicionam no meio político é serem governados pelos maus políticos. Que você tenha um posicionamento eficaz, que você tenha uma direção perfeita, porque como bem diz a palavra de Deus, você será governado pelas suas escolhas. Saiba escolher e viva uma vida de triunfo em nome de Jesus. Pastora Cristina Boaventura, suas considerações finais. Estamos finalizando aqui o podcast. Foi muito edificante para mim, para minha vida, e eu espero que para a sua vida também, que tenha sido esclarecedor. E fica aqui Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra, né? Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Você tem duas opções: lavar as suas mãos e deixar que outros decidam, né, a sua vida, como você vai viver a sua vida, as suas próximas gerações, qual lei que eles vão estar pautados e tendo que obedecer, ou você se torna protagonista da sua história para deixar um legado para as próximas gerações dentro daquilo que você acredita. É isso aí, estamos chegando a mais um final do podcast do Boa. E o tema de hoje foi um tema muito edificante: a influência da igreja na política. Eu espero ter contribuído para que possa ter aberto a tua mente e que você possa escolher o caminho que vai definir a sua vida. Até o próximo podcast do Boa.